Dessa vez, mais uma vez aqui com vocês, o filósofo Andarilho, iniciando aqui para mais esse insight com um alerta máximo de utilidade pública, portanto, assistam, compartilhem, vocês que são pais, mães, avós, tios e educadores, qualquer pessoa, todo mundo precisa ouvir isso agora, por isso, desde já, pare tudo o que estiver fazendo. Atenção máxima aqui, porque hoje o filósofo Andarilho não vai falar de coisas corriqueiras, de átomo, universo, de falácias. Hoje nós falaremos sobre aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais importante. Portanto, falaremos sobre aquilo que é o seu maior patrimônio aqui. Falaremos sobre esse patrimônio que você não entrega e não vende por dinheiro nenhum. E esse patrimônio trata-se do seu filho. Então, meus amigos e minhas amigas, a verdade é dura, ela é cruel, mas ela é necessária e precisa ser dita. Sabe de uma coisa? O seu filho pode estar gritando por socorro em algum lugar e você não está ouvindo, principalmente se você não passa 24 horas com ele. Às vezes é preciso deixar com a babá, na creche, na escola, não sei com quem mais que vocês deixam. Às vezes ele está pedindo socorro agora neste momento e você está trabalhando, fazendo outras coisas e não está ligado nos alertas que seu filho pode estar emitindo. Filósofo Andarilho, mas agora você quer meter até em filho? Não se trata disso. O filósofo Andarilho é um humilde, pode ser ignorante, mas o filósofo Andarilho ele tem pensamento, ele reflete. Além disso, o filósofo Andarilho também é pai. E como pai, eu sinto a dor que talvez vocês já sentiram, ou que alguns também estejam sentindo. Quero ser bem empático hoje. O filósofo Andarilho não dá lição de moral e também não puxa a orelha. Cada um é livre para fazer o que quiser. Mas hoje essa causa ela é nobre, e muito nobre porque eu estou falando de um patrimônio, que são os nossos filhos, que, portanto, serão os adultos de amanhã. Isso é muito importante. É uma dos insights obrigatórios aqui do canal. São os insights que o filósofo trata de utilidade pública. Esses insights não têm preço, não tem hora para terminar, talvez tenha hora para começar, mas hoje eu prometo ser muito breve aqui com vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, talvez o seu filho pode estar pedindo socorro agora nesse exato momento e você está dormindo. Não porque você não o ama, eu sei dos seus compromissos, sei do seu trabalho, da sua vida corrida, mas porque o grito que esse menor que está aí na sua casa, ou que está na escola, está na creche neste momento, pode ser um grito silencioso. E se você não aprender a escutar esses gritos que vêm do silêncio, que vêm das reações de algumas ações, às vezes pode ser tarde demais. O filósofo aqui não quer meter susto, não quer dar medo, apesar de que o filósofo Andarilho fala sempre que as falas dele, que algumas horas podem ser vacinas para prevenir dos males que são duradouros, os anticorpos, né? Que são mais para doenças já instaladas, já agudas, serve também de anticorpos. E também serve de susto para aquelas pessoas que estão dormindo. Então, mas hoje não é susto, hoje é uma utilidade pública mesmo. Agora venha comigo, pense e imagine agora que você tem uma plantinha aí na sua casa, todo mundo cuida de planta. Portanto, uma muda muito pequena, frágil, e que foi recém-plantada. Você as cuida todo dia com carinho, rega, coloca na luz do sol, na intensidade certa, com todo cuidado, e a protege do vento, do frio, porque essa plantinha, ela é melindrosa. Aí, um belo dia, você percebe que as folhas da plantinha estão murchas, que o seu caule que sustenta a copa, é a madeira, está inclinando, e que a cor esverdeada das folhas, o brilho das folhas estão sumindo. Essa é uma história verídica e também é uma metáfora. Essa plantinha é seu filho. E eu te pergunto agora, o que você faz com essa plantinha?
Veja bem isso aqui. Para a planta propriamente dita, o que você faz? Você corre, você troca a terra, muda ela de lugar, faz tudo necessário para salvar aquela plantinha frágil, é uma proteção. E agora, para esclarecer ainda mais, eu venho aqui com a primeira revelação bombástica. Essa plantinha é uma metáfora, portanto, não se trata de planta. Se trata do seu filho, da sua filha, que é melindrosa como essa muda recém-plantada. Portanto, seu filho ou sua filha pequena, 4, 5, 6, 7 anos de idade, é uma planta pequena, não é uma planta grande, não é uma árvore grande. Portanto, também não é um adulto e não deve ser tratado também como adulto. Uma árvore grande, propriamente dita, ela aguenta uma tempestade, sai lá na rua quando está ventando, a ventania vem, ela dobra, balança. Mas as raízes são profundas, ela é forte. Talvez nenhum galho é arrancado por uma tempestade muito forte. Mas uma criança pequena é como uma planta frágil. Ela ainda é uma muda, é uma plantinha, portanto é muito sensível a tudo. A variação do tempo, da temperatura, da luz, da água, do terreno. E qualquer variação pode trazer graves sofrimentos e comprometimentos profundos. E às vezes, meus amigos e minhas amigas, o terreno do seu filho é na sua casa, é com a sua babá, é na creche, é na escola, esse é o terreno. O filósofo Andarilho aqui não está julgando ninguém, está refletindo entre as entrelinhas. Eu não estou falando que um lugar é melhor do que o outro, não se trata disso. Isso aqui é um alerta. Não quero julgar ninguém, não quero incriminar ninguém. O filósofo não é especialista, não é julgador, mas isso é um alerta para nós termos cuidado com os nossos filhos. É disso que se trata. E agora, meus amigos e minhas amigas, se a sua plantinha que você tem aí na sua casa começar a murchar, tanto aquela do vaso, ou seu filho começar a ficar triste, começar a ficar introvertido, às vezes agressivo, não quer falar, não quer comer, às vezes já parou de fazer xixi na cama, volta a fazer, alguns hábitos que já tinha abandonado quando era bebê, volta a tê-lo de novo. Essa plantinha reagindo, isso tudo que ela está fazendo, às vezes com agressividade, com introversão, não é culpa dela. E aí eu pergunto, a culpa é de quem? Nós temos terreno, nós temos o ambiente, nós temos todo um ecossistema que pode estar prejudicando essa plantinha e ela pode estar dando esses sinais de alerta. E agora, meus amigos, para esclarecer ainda mais, eu venho com a revelação científica na prática. Por exemplo, uma criança de 6 anos de idade, quando ela é agredida, o que ela faz? Ela reage. Mas reage como filósofo se ela é criança. Eu explico para vocês. A reação dessa criança não é racional. Ah, filósofo, eu não entendo isso, racional. Ela não é racional porque essa criança não tem a consciência formada ainda, ela não sabe o que é bom, não sabe o que é ruim, portanto a ação dela é instintiva. Ah, filósofo, eu não sei o que é instintivo. Eu já expliquei aqui sobre o sistema parasimpático e simpático, assista a live do CTI líquido e todas as outras também eu dou uma palhinha, mas eu vou explicar aqui de novo. E para esclarecer isso aqui, eu trago uma palhinha da neurociência. Meus amigos e minhas amigas, o seu cérebro, ou o cérebro dessa criança que você tem aí, de 6 anos de idade ou menos, ela não tem uma coisa que chama córtex pré-frontal. Agora eu não vou esclarecer mais, pesquisa aí no Google que vocês vão ver. Esse córtex pré-frontal da criança ainda não está desenvolvido. E o que é isso, filósofo? É o que nós acabamos de falar, é a parte que pensa, é a parte do raciocínio. Portanto, é a parte que controla as emoções. Então, essa criança não está apta a ter emoções. Por isso que ela reage, às vezes ficando em silêncio, às vezes batendo, às vezes
regredindo alguns comportamentos de menos idade. É por isso, por causa do córtex pré-frontal que não está formado ainda. E nós, pais, não precisamos ser médico, psicólogo, psiquiatra para entender isso. Essas informações estão aí públicas. E isso é muito importante para nós cuidarmos dos nossos pequenos e saber informar. E principalmente ficar ligado em alguns sinais de alertas que essas nossas plantinhas que valem ouro, que é o nosso patrimônio. Isso é importante. Então, meus amigos, agora, através da neurociência também eu vou explicar também a outra parte instintiva. Essa criança de 6 anos, por exemplo, que é no exemplo que nós estamos citando aqui, ela tem apenas o sistema límbico. E o que é esse sistema? É o sistema do pânico. É o sistema do instinto da sobrevivência, o que ela vai reagir agora. Eu vou explicar de novo aqui, através dessa primeira chave, a reação instintiva de agressividade. Uma criança que é agredida, ou que está sofrendo estresse, ou seja, do terreno, ou seja, do ambiente, da temperatura, essa criança que era doce, que era calma, de repente ela começa a bater nela mesmo, nas outras crianças, começa a morder, gritar, quebrar as coisas. E por que essa criança está fazendo isso, então, filósofo? Às vezes, ela pode estar reagindo a essa agressão, ao estresse. Às vezes não é birra, às vezes pode ser, mas às vezes não. Por isso que é importante saber os sinais. Ou consultar um profissional gabaritado, um pediatra, um psicólogo, se for possível consultar mais de um para ver opiniões diferentes. Ah, filósofo, você está dizendo que não, os psicólogos, pediatras não se trata disso. Mas às vezes um profissional tem uma opinião, tem uma experiência, o outro tem outro. Às vezes é interessante mais de um. Vocês querem dizer que vocês vão ouvir só o filósofo Andarilho? Não ouçam só o filósofo Andarilho, ouçam outros também, compare as falas. Nós podemos ter a mesma formação, mas nós somos pessoas diferentes, com filtros da realidade diferentes, filtros individuais. Nós podemos ter interpretações diferentes e ações diferentes também. Por isso, até profissionais gabaritados e qualificados, temos que consultá-los mais de um, se isso for o caso, se for do seu interesse. Porque nós vamos ter respostas diferentes para a mesma coisa, porque são pessoas diferentes, são abordagens diferentes. E essa criança que está reagindo, ela está mostrando algo que está muito errado. Talvez a reação dela é um grito. É o jeito que ela sabe de expressar para o mundo. Não é raiva propriamente dita, é reação instintiva. E agora a segunda chave é da introspecção. A introspecção é o silêncio ensurdecedor que mata, mas é um silêncio que grita também. Uma criança que era tagarela, que perguntava tudo, que sorria. De repente ela se cala. Ela encolhe. Ela recolhe. Ela não quer ir mais sair de casa, ir para a escola. Ela chora sem motivo. Ela tem medo de tudo, assusta. E agora, meus amigos e minhas amigas, muita atenção e cuidado para isso aqui agora. Esse grito, tanto da reação agressiva ou da introspecção, e esse silêncio é o grito mais alto que existe. É a plantinha que está murchando, sem ninguém ver a sua raiz apodrecendo. E agora, meus amigos e minhas amigas, para deixar esse insight aqui mais tranquilo, deixar ele mais light, para baixar também a temperatura, o filósofo Andarilho aqui vai ser ele mesmo, que é com chutes no ângulo, de fora da área, na gaveta. O filósofo Andarilho gosta de jogar, o jogo é da vida. E o jogo é esse. Então, meu amigo e minha amiga, o jogo é cara a cara. O jogo é mano a mano. E por isso, neste momento, eu quero encarar nos seus olhos e colocar esta pergunta aqui agora dentro do seu cérebro, da sua cabeça, da sua mente. Então se liga agora e preste atenção nisso aqui, porque é muito importante, é profundo. Não é julgamento, não é pré-julgamento,
É apenas uma reflexão. Portanto, não fique bravo comigo. Não fico bravo. Esta é uma utilidade pública, é em favor dos menores. É a pergunta que vai na sua cachola aí agora, no mano a mano, na cara a cara, no olho, é essa. Na sua profissão, no seu trabalho, ou naquilo que você faz aí agora. Eu te pergunto, você é confiável? E pergunta para você mesmo, eu sou confiável no que eu faço? Ou você nunca pisou na bola? Ou você nunca errou? Ou você nunca falhou na vida? Não estou te julgando. Essa é uma pergunta, o filósofo Fundarilho também faz para ele. Será que eu nunca errei? Será que eu fui sempre fiel? Será que eu nunca pisei na bola comigo mesmo e com os outros? Então, meus amigos e minhas amigas, e essa pergunta deve ser transferida para as outras pessoas também. Será que quem está cuidando do seu filho, que eu acredito que seja um ser humano, e o ser humano é como o filósofo Andarilho, é como você, ele erra também, eu também erro. Peço desculpa, peço perdão, às vezes eu estou enganado erroneamente por ignorância desse humilde filósofo. E se alguém estiver cuidando do seu filho for essa pessoa igual a você também que erra, que é falível, e que, além disso, que está pedindo socorro. Isso é uma reflexão, o filósofo Andarilho não quer trazer julgamentos, né, pré-julgamento. É só reflexão, não quero julgar, não quero incriminar ninguém. Não se trata disso, eu não sou juiz, não sou julgador, não sou dono da verdade. É a reflexão que nos leva a essas entranhas. Porque essa é a verdade. Sem julgamento, só com as entrelinhas, portanto, da reflexão. Um adulto que agride uma criança, seja o filósofo Andarilho, seja A, seja B, seja I, ele está sendo agredido também. Mas atenção para isso aqui, eu não estou justificando a agressão, um ato covarde, não é disso. O filósofo Andarilho só está dizendo que quem agride uma pessoa, seja uma criança, um adulto, uma planta, um cachorro, um meio ambiente, é uma pessoa que, por sinal, está sendo agredida também. Talvez essa pessoa está pedindo socorro. É isso que o filósofo está explicando aqui agora, não está defendendo, não está justificando ações covardes, que às vezes pode ser crime. Isso tem que ficar claro. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês têm que saber, vocês pais, mães, tios, tias, avós, professores, educadores, empresários, filósofos, advogados, médicos, todo mundo tem que saber que a agressão é uma corrente. É uma corrente. Portanto, é uma energia que passa um para o outro. Portanto, um adulto que chega em casa e bate no seu filho, pode ser que ele foi humilhado no trabalho, ou sofreu outros danos invisíveis. Portanto, um professor que grita com um aluno, que permite, ou algumas coisas que o ser humano permite, que o filósofo às vezes permite no momento tumultuado, pode estar sobrecarregado, sem apoio, pode estar doente com a saúde mental em frangalho. É disso que se trata, o filósofo está sendo empático aqui com todo mundo, porque todo mundo é ser humano. E nós não devemos fazer vista grossa para essas coisas. Talvez você que me ouve neste momento aí pode estar sentindo na pele, pode estar engolindo soluços, porque está ouvindo o filósofo Andarilho dizer a verdade. E agora, para clarear ainda mais, eu trago aqui este exemplo bíblico. Você lembra da história de Jesus e as crianças? O filósofo Andarilho sempre traz uma parte bíblica, porque a Bíblia é um livro humanitário, não é da religião A, de B ou C. O filósofo Andarilho defende que a Bíblia é um livro que todo homem, toda mulher, toda criança que sabe ler deve ler, é um livro de ensinamentos. Se colocaram algo ou tiraram da Bíblia é outra questão, mas a reflexão do filósofo Andarilho é simples. Se você acredita num autor A ou B ou C, aí qualquer autor que você conhece, que você desconhece, por que não acreditar na Bíblia? Se você tira a parte boa de um livro, por que não tirar a parte boa também da Bíblia?
Por isso que eu considero que a Bíblia é um livro humanitário, que não se trata de religião. Aqui o filósofo não está fazendo discurso religioso, nem de ódio, nem dessas coisas que você anda procurando aí nas redes. Não se trata disso. É sobre uma utilidade pública em defesa dos pequenos. Não lembra da história de Jesus e das crianças? Lembra daquela história que os discípulos queriam afastar os pequenos para não atrapalhar o mestre? E o que o mestre disse, sabiamente, ele disse exatamente isso, abro aspas, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha que bonito, olha que profundo. E agora o filósofo Andarilho quer te pedir licença para fazer a interpretação dele. Jesus, e a interpretação é essa, Jesus sabia que as crianças eram puras. Elas não têm maldade, já porque dizíamos aqui, por causa do córtex pré-frontal, que é da razão e da consciência, ainda não está formado. Na idade que nós citamos, depois vocês podem procurar na internet, ver quando que forma, mas até os 6 anos, abaixo não está formado, então ela não tem consciência, não tem razão, é instintiva. Jesus já sabia disso, que as crianças eram puras. Elas não têm malícias. Elas são como aquela plantinha. Recebem tudo que o ambiente oferece. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se o ambiente oferece o amor, essas plantinhas que são as crianças simplesmente florescem. E se o ambiente é de agressão, elas morrem por dentro, elas ficam murchas. E agora, meus amigos e minhas amigas, acredite nisso se quiser. Até hoje, tem gente afastando as crianças do meio dos adultos, as separando, essas plantinhas puras. Elas afastam não com as mãos, mas afasta com o silêncio, afasta com a omissão, afasta com deixa para lá, isso passa. Talvez essa plantinha pode estar gritando, emitindo um sinal de alerta claro e você não está vendo isso. Então, meus amigos, o filósofo Andarilho vai ser bem tranquilo e por isso vai pedir licença, empurrar a porta da sua casa para entrar, para te fazer algumas perguntas. Aliás, para fazer uma pergunta, só uma só. Quais são os sinais que seu filho está tendo quando está sendo agredido ou estressado no ambiente onde ele encontra, quando não está com você? Pode ser qualquer ambiente, pode ser na creche, na escola, com a babá. Geralmente, as crianças passam a maior parte do tempo, às vezes é na escola hoje, faz de manhã, faz à tarde, né? E o que o filósofo Andarilho vai te entregar agora é de graça, porque é uma utilidade pública. São alguns sinais sutis, que são gritos estridentes dessas crianças. O número 1, às vezes, é a mudança de comportamento súbita. Tem que prestar atenção. Seu filho que era alegre, de repente ficou triste. Era calmo e ficou agressivo. Era comunicativo, mas agora está calado. Sem reações nenhuma. 2, dores físicas sem causas, propriamente dita, às vezes é uma dor da barriga. De manhã, antes de ir para a escola, é uma dor de cabeça frequente, é um enjoo. Isso são o corpo falando, dando sinais. Às vezes você leva no médico, no pediatra, e passa de médico e médico não tem nada. 3, medo de ir à escola ou de ir a um ambiente onde era comum para ele. Às vezes antes chora, faz birra, crise de pânico na hora de entrar no carro. Isso não é manha. Às vezes pode ser, mas às vezes pode ser um alarme, tem que atentar a isso. E os pesadelos e insônias? Pode acontecer. O trauma não tira férias. Ele vem à noite, nos sonhos, no suor frio, nos gritos abafado no travesseiro, que às vezes as crianças podem ter. O filósofo Andarilho não é médico, não está dizendo que é isso, aquilo, mas pode ter, mas são sinais que tem que prestar atenção e tem que tentar ligar os pontos, e tem que arrumar um profissional para ajudar. E às vezes a regressão comportamental é fazer xixi na cama depois de já ter parado, é voltar a chupar o dedo de novo, falar como beber novamente. É a criança voltando no tempo porque o presente dela
dói demais. Às vezes sua criança pode estar sofrendo. E às vezes ela não chora, mas às vezes pode ter esse comportamento. E às vezes você que está assistindo agora, ou que vai ver essa live amanhã, ou daqui 10, 20, 30 ou 1000 anos, a live do filósofo, o insight, ele é atemporal. Qualquer dia que vocês assistirem, ele é atual. E você vai falar, olha, isso está passando comigo. Às vezes pode estar passando com o teu filho. E agora muita atenção e cuidado para esses sinais. Que o filósofo Andarilho acabou de dizer, não é frescura. Não são fases. Também não são exagero. Às vezes a criança pode ter esses sinais quando estão estressada. É a sua plantinha murchando. É a raiz que está apodrecendo. É a vida pedindo socorro. Então olhe para a vida. Então o que fazer nesses casos? Essas orientações aqui não são profissionais, mas só para vocês que me assistem para ficar ligado para procurar ajuda. O quanto antes de um especialista ou de especialista. Então tem que procurar, tem que orientar, tem que se informar. Pode ler na internet também, filósofo Andarilho. Pode ler na internet, pode assistir o vídeo do filósofo, mas é só para esclarecimento, mas procura logo um profissional gabaritado para te ajudar. Isso é recomendável. Então, antes de tudo, acalme-se e observe mais a sua criança. Antes de acusar alguém, antes de explodir, antes de invadir o ambiente onde a sua criança se encontra, que pode ser qualquer ambiente, acalme-se. Não faça essas coisas. O seu filho precisa de proteção e precisa estar seguro. Se você chegar gritando, brincando, principalmente quando não tem prova de nada, são só sinais de alerta que devem ser observados. Talvez isso piore ainda mais. Tem que ter calma nessa hora. Não é brigando que se resolve as coisas. A criança faz isso porque o filósofo já explicou, porque ela não tem razão, porque não tem consciência, por causa do córtex pré-frontal. Ela está sendo direcionada pelo sistema límbico, que é instintivo. Você é um ser racional. Você pensa. Então pensa antes de fazer as coisas também. Depois valide os seus sentimentos. Nunca diga, quando a criança dizer alguma coisa, isso não é nada. Você está exagerando, deixa para lá. Seja empático, escute-a. Diga a ela, eu acredito em você, eu estou aqui com você, observe. Vamos resolver junto, porque você é um adulto, você tem consciência. E às vezes elas estão te dando sinais que merecem ser observados, merecem ser levados a um especialista para verificar esses sinais. É disso que se trata. E se o ambiente for escolar, se for o caso, converse também com a escola. Vá preparado, leve anotações, peça uma reunião, não acuse ninguém. Só investigue, se for o caso, para você contar para o seu médico, para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra. E lembre-se de uma vez, às vezes, vou me colocar no meio, nós que agredimos o meio ambiente, que agredimos outras pessoas, que agredimos animais, que agredimos as crianças, que agredimos o mundo, o filósofo Andarilho que igualou a todo mundo, talvez nós pode também estar sendo vítima, talvez nós podemos estar precisando de tratamento, por isso a importância de não julgar, mas nós não podemos ser coniventes com erros, com agressões covardes, sem pé, sem cabeça, contra pequenos, porque nós somos seres conscientes, nós temos razões, temos emoções, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. Se nós não temos controle emocional, não temos equilíbrio, essa é uma escolha de nós. Eu não tenho hoje, mas eu posso ter amanhã, então não justifica as minhas reações instintivas eu agredir os meus semelhantes, que seja um adulto, ou que seja uma planta, ou que seja um pet, um cachorro, uma árvore, ou meio ambiente, seja qualquer coisa que for. Eu tenho livre-arbítrio, mas algumas coisas eu não devo fazer, e algumas são crimes. E às vezes a escola, o professor,
O filósofo pode estar doente, o médico pode estar doente, tudo pode estar doente, o mundo pode estar doente. Por isso que precisa ter empatia. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos já finalizando esse insight aqui, com muita empatia. Ensine o seu filho a se proteger. Se alguém o machucar, oriente para te contar, tenta saber de tudo. Não é dando lição de moral, não é dando bronca. Seja amigo do seu filho. Faz ele se sentir seguro com você, sem medo de te contar as coisas. Porque se você brigar demais, ser duro demais, talvez o seu filho vai guardar só para ele ou vai contar para outras pessoas que não vão te contar. Talvez você vai ser o último a saber. Então seja amigo do seu patrimônio, que é da sua família, do seu filho pequeno, que ainda não tem a consciência formada ainda. Portanto, meus amigos e minhas amigas, uma criança agredida, ela não esquece. Ela não esquece. O que ela faz então, filósofo? Ela só aprende a esconder a dor até o dia que essa dor transborda. Então, meus amigos e minhas amigas, uma criança que apanha, ela aprende a bater. Uma criança que é gritada, ela aprende a gritar. Uma criança que é julgada, ela aprende a julgar. Uma criança que é ignorada também, ela aprende a escalar. Mas uma criança que é amada, o que ela aprende então, filósofo? Ela aprende a amar. Por isso, dê amor. Não só para as crianças. Nós estamos falando de criança, o filósofo pede encarecidamente para as crianças, mas dê para o mundo. Dê para o seu semelhante, para a sua casa, para o seu pai, para as pessoas. Seja gentil com tudo e com todos. Peço a vocês que assistam a live. Você é de átomos, você é parte desse planeta, você é parte do outro também. Nós somos formados da mesma coisa. A Bíblia diz isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos iguais. A diferença está só na combinação das letras. A mesma letra que eu escrevo amor, eu posso escrever outras palavras. E cada um de nós somos as palavras escritas, letras do universo. Assiste essa live, você é um átomo, é feito de átomos. Então, meus amigos e minhas amigas, sem mais delongas, vamos encerrar aqui este nosso insight. Portanto, este é um canal de utilidade pública, porque ele te lembra daquilo que é óbvio. E hoje é sobre as crianças, e as crianças devem ser protegidas por todos, de qualquer ataque, principalmente de forças desproporcionais, independentemente do que essa criança fez ou faz. Quem faz isso é covardia, não tem outro nome, ponto final. E agora, meus amigos e minhas amigas, a última revelação, talvez a maior de todas. Existem agressões invisíveis. E quais são essas agressões invisíveis? Então, o filósofo trata das agressões psicológicas, das interiores que não deixam marcas no corpo. Mas o que essas agressões fazem? Elas destroem a alma do pequeno, do grande, do adulto, do velho, do novo, do jovem. É o olhar de desprezo, é a palavra de humilhação, é o isolamento proposital, é a exclusão do grupo, é o bullying silencioso. Isso também é agressão e mata por dentro. Então, meus amigos e minhas amigas, que o adulto tem sido para as crianças que cruzam seu caminho. Eu estou perguntando para você, que tipo de adulto você tem sido para os pequeninos que cruzam seus caminhos? Você é um agressor? Você é um omisso ou você é um protetor? Você ama, ou você cuida, ou você é empático? Você entende as crianças, entende que ela é uma plantinha frágil e que tem que ser cuidada, independentemente se você é pai,
é amigo, se você conhece a criança ou não, tem que cuidá-la. Ela é semelhante a você e ela não é um adulto, ela é uma plantinha frágil. Uma criança que está fazendo birra agora, que não tem agressão, que não tem nada, só birra por birra. Daqui a pouco ela te pede uma comida, ela deita no seu colo e vai dormir no seu colo porque você é uma pessoa confiável, é um adulto. Olha que responsabilidade. É por isso que Jesus disse: tragam as crianças, deixam vir a mim porque elas são puras. Reflete sobre isso aí. Então, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho solidariza com todos, com os pais que sofrem, com mães que choram escondido, com as crianças que gritam em silêncio, com professores sobrecarregados, com médicos, advogados, com o mundo sobrecarregado, com escolas, creches, com babás que às vezes não dão conta porque o fardo está pesado demais. Eu solidarizo com todos vocês, mas cuidem dessas plantinhas. Um ambiente que, se vocês darem amor, essas plantinhas vão florescer. E olha uma flor como é linda. A dor é a mesma, a luta é a mesma, e a esperança também é a mesma. Vamos cuidar de nossas plantas, nossas plantinhas, vamos regar com amor, vamos proteger do vento, porque uma criança protegida hoje é o adulto saudável de amanhã. Portanto, meus amigos e minhas amigas, compartilhe este vídeo agora mesmo, mande para todos os pais que você conhece, mande para todas as escolas, mande para quem precisa ouvir esse alerta do filósofo Andarilho, que são todos, mesmo aqueles que são pais, que não são os tios, avós, jovens, adultos. Agora pense, imagine, respire fundo. Lembre-se, seu filho pode estar gritando em silêncio agora. Será que você está ouvindo? Fique com essa reflexão aí. Um forte abraço deste amigo de vocês, filósofo Andarilho. Muito obrigado por ter ficado comigo.